Sejam bem-vindos ao podcast Nutrição Retratada. O meu nome é António Pedro Mendes, sou nutricionista e tentarei esclarecer as questões sobre nutrição que mais dúvidas levantam, com o máximo de ciência, espírito crítico e bom senso. O café é uma das bebidas mais populares em todo o mundo e o principal país produtor é o Brasil, que é, aliás, responsável por 1/3 da produção mundial, seguido do Vietnã, da Indonésia e da Colômbia. Podemos defini-lo como uma infusão quente, em água, dos grãos que derivam do cafeeiro e que são posteriormente torrados e moídos. É este processo de torrefação que permite desenvolver o aroma, o sabor e a cor de cada variedade, caramelizando as substâncias açucaradas e celulósicas e produzindo um óleo volátil que é o principal responsável pelo gosto e pelo aroma do café. O descafeinado, por sua vez, é produzido antes dos grãos de café serem sujeitos à torrefação, num processo denominado descafeinização. Para retirar a maior parte da cafeína, faz-se passar um solvente pelos grãos verdes do café, que, para além de conseguir o seu objetivo de retirar a cafeína, acaba também por arrastar algumas substâncias responsáveis pela cor, pelo sabor e pelo aroma. Daí que, apesar de muito semelhante, há quem afirme notar muito bem a diferença entre café e descafeinado. Apesar de existirem muitas variedades, as mais conhecidas são a arábica e a robusta e são também as que os consumidores compram com mais frequência em cafetarias ou mesmo o café que se compra para preparar em casa. A maior parte dos cafés usados apresentam uma mistura destas duas variedades e ocasionalmente incorporam outras menos conhecidas. O café robusta tem um travo mais amargo, enquanto que o café arábica é mais aromático e tem um gosto mais suave. Este fator parece estar relacionado, em parte, com a quantidade de cafeína de cada variedade. O arábica tem cerca de 1,7% de cafeína e o robusta tem quase o dobro. Em termos de qualidades sensoriais, é o arábica que é considerado superior, daí ser também mais caro. Do ponto de vista nutricional, o café quase não tem macronutrientes, ou seja, não tem proteínas, gorduras ou hidratos de carbono em quantidade significativa, e por esse motivo praticamente não tem energia associada. Cada chávena terá de 1 a 2 quilocalorias, o que é praticamente irrelevante. O que acaba por ter é diversas outras substâncias com efeito fisiológico e estão identificados mais de 1000 compostos biologicamente ativos, nos quais se inclui a cafeína, trigonelina, compostos fenólicos, e aqui o ácido clorogénico é o mais conhecido, diterpenos como o cafestol ou o caol, fibras solúveis, entre outros metabolitos secundários e menos relevantes. E são alguns destes metabolitos que efetivamente terão mais impacto na saúde de quem toma café. E é sobre eles que nos vamos debruçar. Antes disso, devo apenas dizer que o café pode ser preparado de diversas maneiras, mas as mais comuns são o processo de ferver e o processo de pressurizar. Neste caso, o que dá origem aos cafés expresso. Diferentes preparações podem também gerar diferentes aromas e sabores devido aos próprios compostos bioativos e por isso é que há uma grande variabilidade nestes compostos que eu acabei de dizer, de café para café. Vamos agora abordar o impacto do café na saúde. E a verdade é que, como em praticamente todos os alimentos, os seus efeitos e vias de atuação não estão ainda totalmente compreendidos. No entanto, há dados mais que suficientes que nos permitem verificar uma associação entre o consumo de café e a redução de risco de patologias a diferentes níveis. Uma parte dos seus benefícios parece dever-se à sua capacidade anti-inflamatória e antioxidante. A par da cafeína, os seus polifenóis, nomeadamente o ácido clorogénico, e será importante memorizar este nome, poderão ser os compostos com mais impacto a este nível. Em termos de inflamação, é claramente o ácido clorogénico que mais influência tem ao bloquear uma boa parte da produção de compostos inflamatórios. Já na capacidade antioxidante, ainda que este ácido pareça ter um efeito importante, a cafeína é, por si só, a grande responsável pela melhoria dos marcadores de stress oxidativo. Também nos riscos de alguns tipos de cancro parece haver um efeito da ingestão de café. E reparem nestes números. 40 a 50% de redução do risco de cancro no fígado com um consumo moderado de café, para além de 13% de diminuição de risco do cancro da mama. Redução em 19% no risco de melanoma maligno nas pessoas que mais café tomam quando comparados com quem não toma. É possível que a cafeína seja um grande contribuidor, porque no descafeinado não se verificaram estas diferenças.
Também no cancro do endométrio se verifica uma redução e neste caso ainda maior, de 70% no risco. E analisando dados globais de mortalidade por todos os tipos de cancro, 18% de redução de risco com um consumo moderado de café. Se no caso do melanoma o descafeinado não pareceu ter o mesmo efeito, neste risco global já parece ter aqui alguma significância. Portanto, o ácido clorogénico, entre outros compostos bioativos, poderão ser os grandes responsáveis por esta redução de risco. Também nos fatores de risco para doenças cardiovasculares e síndrome metabólica tem havido provas interessantes. Por exemplo, redução de 17% no risco de desenvolver síndrome metabólica, para além de um efeito potentíssimo na proteção contra a diabetes mellitus tipo 2. E aqui estamos a falar numa redução de risco entre 27% a 48%, com um consumo moderado de café, cerca de 3 chávenas. Ou seja, uma boa parte dos efeitos parecem ser mediados pela cafeína, mas o ácido clorogénico também tem aqui um papel, uma vez que se encontram efeitos protetores também pela toma de descafeinado, ainda que não tão exacerbados. E até nas doenças neurológicas e psiquiátricas, como Parkinson ou esclerose lateral amiotrófica, pode haver um papel protetor. Neste caso também parece ser a cafeína o grande responsável pelo efeito. Para além disto, em situações de gota ou mesmo de cálculos renais, mais uma vez o café pode ser interessante e repare-se na magnitude, 35 a 40% menor risco em quem tem uma ingestão moderada de café. Depois desta exposição, não posso deixar de tocar em pontos extra que me parecem muito relevantes. Primeiro, de uma forma geral, quando há diferenças entre homens e mulheres na redução de risco em algumas patologias, são as mulheres que tendem a sofrer maiores reduções de risco, ou seja, parecem ter uma vantagem extra no consumo de café relativamente aos homens. Curiosamente, quando fazemos uma pesquisa online, há muitos sites a referir que as mulheres consomem menos café que os homens, mas a verdade é que apenas se baseiam num único estudo, feito no Japão, onde o grande consumo de chá nas mulheres pode ser o responsável por estas diferenças entre sexos, porque, na verdade, noutras partes do mundo, os dados mostram que as tendências de consumo de café são relativamente semelhantes entre homens e mulheres. Segundo, na hipertensão, o efeito do café pode não ser exatamente aquilo que pensamos a priori. É que apesar da toma de café poder potenciar uma subida na pressão arterial nas horas seguintes à toma, os efeitos crónicos já são diferentes. Parece até haver uma redução ligeira do risco de hipertensão com a toma de café, possivelmente pelos efeitos do ácido clorogénico no stress oxidativo. Em terceiro, ainda que na hipertensão o café não pareça ser um vilão, há outras circunstâncias em que poderá assumir esse papel, nomeadamente no risco de ataques epiléticos, em quem tem epilepsia, evidentemente. Este risco é maior em quem toma café. E para além disso, um grande consumo de cafeína pode diminuir a eficácia de fármacos usados nesta patologia, nomeadamente o topiramato, sendo o exemplo de maior impacto. Também em situações como gravidez, aleitamento materno ou refluxo gastroesofágico, deve haver uma moderação das quantidades ou mesmo abdicar totalmente da sua ingestão. Em quarto, a quantidade de cafeína por café. Esta quantidade é extremamente variável e, por exemplo, quando se analisa a cafeína de 2 cafés expresso pedidos em cafetarias italianas, é possível encontrar diferenças na ordem dos 300%. E até em café em cápsula é visível essa diferença, com um dado adicional. É que um café de maior intensidade não significa maior teor de cafeína. A intensidade relaciona-se com muitos outros fatores. Quinto lugar. Evidentemente que o ótimo para quem toma café seria fazê-lo sem adição de açúcar ou de natas. E eu não vou discutir o sabor ou tentar convencer alguém de que o café é muito melhor sem açúcar, porque o gosto é uma coisa muito própria. Agora, uma coisa é certa. Quem beber 4 cafés por dia e acrescentar uma saqueta de açúcar em cada um, irá prefazer um total de açúcar correspondente a meia tablete de chocolate de leite e que representa metade do teto de 50 gramas definido pela Organização Mundial de Saúde para a ingestão de açúcares adicionados. Sexto, é com muita pena que o digo, mas a verdade é que o café é muito pouco amigo do ambiente, com um impacto ambiental muito significativo. Por cada quilo de café, são produzidos quase 30 kg de equivalentes de dióxido de carbono, o que o coloca nos lugares cimeiros de um ranking onde apenas as carnes de vitela e de cordeiro o ultrapassam. É certo que por cada chávena de café apenas se utilizam 10 gramas de grãos de café, mas ainda assim, um consumo de 3 a 4 chávenas por dia já terá um impacto muito, muito importante. Em sétimo lugar, a tolerância individual ao café.
Apesar de todas estas vantagens que fui enumerando, ninguém deve forçar a toma de café caso não se sinta confortável com isso. Há quem sinta os efeitos psicoativos típicos ao ponto de ficarem desconfortáveis, ou mesmo efeitos muito exacerbados na motilidade intestinal, particularmente chatos em quem tem alguma patologia do foro intestinal que por si só já potencie esta motilidade. Por último, e no seguimento do ponto anterior, os efeitos da cafeína no sono estão muito bem documentados, como já falamos até no episódio 3 sobre o sono, e sabendo do impacto do sono na saúde, é muito relevante que se modere a quantidade diária de cafeína e que se jogue com o timing da toma, privilegiando a primeira parte do dia e evitando tomar na segunda. Portanto, concluo reforçando que a toma de 1 a 4 chávenas de café por dia pode ser uma excelente estratégia em termos de saúde. Aliás, pegando em toda a evidência, não me parece demasiado chamarmos ao café um super alimento. Por hoje é tudo e até ao próximo episódio.